A indesejada. Conta-se que a morte bateu à porta de um homem no seu aniversário de 41 anos de idade. Ela, porém, não apareceu em seu aspecto convencional, com um rosto pálido e disforme, os olhos fechados, coberta com um manto e levando na mão uma foice. Em vez disso, veio aos modos de uma dama romanesca, trajada de um vestido branco de finíssima cambraia que lhe envolvia sensualmente o corpo, cujos contornos pareciam refletir as pinturas renascentistas. Ao abrir a porta, o homem olhou-a de cima para baixo e esfregou os olhos como se duvidasse do que via, e ficou ali parado e surpreso a olhar alguns segundos para a ilustre visitante. Mesmo hesitando, pediu-lhe que entrasse e lhe ofereceu uma cadeira. A mulher entrou, sentou-se, olhou em volta de si, sorriu e suspirou um hálito fresco com sabor de avelã. Visivelmente atordoado, ele perguntou-lhe como se chamava, de onde viera e qual o motivo de tão imprevisível visita, ao que ela respondeu que tinha por nome Indesejada, que viera de uma terra distante e que estava ali para levá-lo consigo. A carruagem está nos esperando, apronte-se depressa, e apontou para fora, onde se via um ostentoso veículo aparelhado por 4 cavalos alados, semelhantes aos das antigas mitologias. O homem cuidou estar sonhando ou enlouquecendo, então aproximou-se e tentou tocá-la. Ao que ela deixou-se tocar, era com efeito de carne e osso. Ficou estático e terrivelmente assombrado. O que significava tudo aquilo? Com as pernas trêmulas e o coração acelerado, ele perdeu o sentido e desfaleceu no chão frio. Quando acordou, achou-se sentado na carruagem, ao lado da bela mulher, que fustigava sem piedade os animais para que corressem mais depressa. Depressa! Depressa! Os olhos dele pareciam saltar-lhe das órbitas, tamanho era o pavor que sentia. Ela, entretanto, procurou acalmá-lo, segurando-lhes delicadamente as mãos e as acarinhando, ao mesmo tempo em que cantava uma suave melodia que se fazia ecoar pelo espaço adentro. Foi quando ele percebeu que viajava acima das nuvens e que havia perdido de vista a terra. O medo agora se diluía numa sensação estranha e maravilhosa. Já então sereno, disparou mais e mais perguntas, uma atrás da outra, tão confuso estava. Indagou acerca de qual o sentido de tudo aquilo, sobre o que exatamente queria dele e para onde estava o levando, entre muitos outros questionamentos. Logo saberás, respondeu ela sorrindo, enquanto tangia com açoites os cavalos voadores e escorregava velozmente pela atmosfera. Algumas horas depois, adentraram num local de denso luzeiro, tão forte era a luz que lhes ofuscavam a vista. Em todo esse tempo, a misteriosa mulher apertava-lhe as mãos, sem nunca soltá-las. Por alguns instantes, ele foi tomado por desejos sensuais lúbricos, voluptuosos e avassaladores. Tentou agarrá-la, beijá-la, mas ela o afastou, soltando-lhe as mãos e dizendo: Ainda não é chegado o momento, meu amor. Esperai, esperai. Disse isso tão docemente que os olhos dele pareciam refletir as estrelas. O seu coração alegrou-se sobremaneira com tais palavras e se lhes aplacaram da mente os impulsos libidinosos. Já se havia passado muito tempo desde que iniciara aquela jornada, de modo que tinha perdido a noção do próprio tempo e não podia atinar cronologicamente sobre os últimos acontecimentos. A certa altura do caminho sentiu sono e dormiu como se estivesse em rota para o paraíso. Sonhou que era um sultão árabe
e que chegara ao seio de Alá, onde uma multidão de virgens o aguardava com esplendorosos adornos de pérolas e todas sedentas de amor. Acordou sozinho em meio a uma névoa densa, baixa e fechada. Ao longe avistou uma fonte luminosa que propagava raios por todos os seus arredores. Mais adiante contemplou uma espécie de catedral imensa, em cuja abóbada havia uma enorme tocha de fogo que se irradiava para fora e dentro do edifício. Enquanto se dirigia ao local, ouviu uma afinada orquestra que tocava majestosamente o bolero de Ravel. Estava, enfim, extasiado. Entrou no templo e ficou maravilhado com o que ali viu. Não podia calcular a quantidade de congregados que por todo o recinto se aglomeravam, mas notou que os assentos estavam ocupados tanto por homens como por mulheres e também crianças, todos eles usando uma vestimenta longa e branca, e distinguiu alguns dos rostos. Reconheceu a mulher de um vizinho, com quem tivera uma ligeira aventura amorosa e a qual falecera de um ataque fulminante, enquanto ia encontrá-lo nos porões de uma velha fábrica abandonada. Ela o observava com um olhar sonso e sorriu-lhe piscando os olhos. Bem atrás da mulher estava o antigo patrão, um comerciante idoso de olhar carrancudo e amargurado, o qual fora assassinado por um funcionário que o havia empurrado sobre os trilhos de um trem. Do lado oposto a estes, identificou um amigo dos tempos de infância, um garoto de 10 anos de idade, o qual tinha sido atropelado por um automóvel enquanto brincava com os amigos na rua. O menino ria e acenava-lhe com uma das mãos. Discerniu ainda muitas outras pessoas. Foi quando caiu em si que todos os que reconhecera estavam mortos, e então aventou a ideia de que poderia estar morto também. No entanto, não podia atinar com alguma convicção se ali era o céu, se o purgatório ou se alguma região do tenebroso inferno. Ficou ainda mais confuso e tremia. Nesse instante, o ambiente foi tomado por um silêncio sepulcral. Apareceram então um homem e uma mulher que o conduziu até a entrada principal do templo. Súbito, soou a solene marcha nupcial de Félix e Mendelssohn. No altar estava ela, a indesejada, sorrindo e toda vestida de preto. Vem, meu amor, vem, balbuciava com voz doce e sensual. Vem, vem, saciemo-nos de amores. Um frio correu-lhe todo o corpo, ao mesmo tempo em que era tomado por uma emoção desarranjada, mesclada de temor e prazer. Um sacerdote, um idoso vestido de túnica longa e roxa, mirava-o com um olhar austero e perscrutador. Do seu lado direito estava uma mulher alta, segurando na mão uma balança toda de ouro. Do lado oposto desta, um homem igualmente alto sustinha na cabeça um imenso livro com todas as páginas em branco. Bem atrás havia uma anciã, aparentando mais de 100 anos de idade, que portava sobre o ombro esquerdo uma enorme ampulheta que reluzia como um facho de luz. Um grupo de 7 crianças cercava a noiva e lançava sobre ela pétalas de rosas vermelhas. A mulher sorria e dançava de felicidade. Aproxime-se o noivo, conclamou aquele que ministrava a cerimônia. Ao acercar-se do altar, a indesejada tomou-lhe as mãos
e ambos ficaram defronte ao prelado, que lhes entregou as alianças. Após um breve e protocolar sermão, declarou este mulher e marido. Beijaram-se. Fim da solenidade, seguiu o casal até a carruagem, que os conduziu ao cimo de uma montanha coberta por espesso nevoeiro. Fazia frio e ventava muito. De lá ele curvou-se e contemplou a terra. Inclinou-se mais e reconheceu a cidade onde vivia. Logo em seguida avistou a rua em que morava. Por fim, fixou o olhar com admiração na casa onde habitava. Notou grande movimentação dentro dela. Pessoas saíam e pessoas entravam. Algumas choravam, outras cochichavam. Uma mulher caía desmaiada. Daí a pouco notou sair dali um caixão e os seus olhos o seguiam até o velho cemitério. Alguém levantou a tampa do ataúde. Lá estava ele, morto, prestes a ser sepultado. Assustado, ele vira-se para o lado e fixa o olhar na feliz esposa, que lhe toma as mãos e salta no precipício. Lá embaixo, deixava-se cair a última pá de cal sobre o defunto. A cidade em preto e branco. Depois de uma noite longa e acompanhada por fortes tempestades, a cidade amanheceu em preto e branco. As ruas foram tomadas de um espantoso alvoroço e as pessoas que ali se desesperavam viam-se umas às outras como se estivessem nas páginas de uma antiga revista do século XIX, em preto e branco. Alertadas sobre o extraordinário evento, autoridades da capital compareceram ao local a fim de verificar o ocorrido e ficaram estupefatas ao se verem também em preto e branco. O estranho fenômeno estava circunscrito geograficamente dentro dos rígidos limites da cidade, de modo que, ao se retirarem dali, as pessoas adquiriam suas cores naturais e, ao entrarem, viam-se como que inseridas no velho tubo iconoscópio inventado por Vladimir Zworykin. A notícia correu o mundo e renomados cientistas de vários países peregrinaram até a cidade na tentativa de decifrar o enigma e, quem sabe, encontrar uma solução que pudesse reverter ou explicar o surpreendente acontecimento. Todavia, após trabalhoso inquérito e numerosas pesquisas, concluíram que tudo não passava de um estrondoso mistério, cabendo aos governantes a incumbência de um desfecho para o caso. O governo, por sua vez, publicou uma resolução com a qual determinou que os moradores deveriam abandonar imediatamente a cidade, aconselhando-os a buscarem refúgio nos municípios vizinhos, afiançando-lhes ainda que tão logo se resolvesse o problema, eles poderiam retornar para o conforto de seus lares. Decorrida uma semana, a cidade estava deserta, totalmente abandonada, ficando seus arredores vigiados dia e noite pelo exército, que proibia a entrada de qualquer pessoa, não importando as razões ou as circunstâncias que pudessem justificar a penetração na localidade. Meses depois ergueram um gigantesco muro ao seu redor, com um enorme portão de ferro maciço, e declararam o local como área restrita e intransponível, restando ao incauto aventureiro que apenas tentasse transpor os muros uma severa pena em que se incluíam prisão por crime de desobediência pública e multa. E no caso extremo de invasão, os soldados estavam autorizados a atirarem contra o desobediente. As coisas marchavam assim, quando, ao correr dos anos,
Alguns moradores da redondeza alertaram terem ouvido sons a soar à noite de dentro dos muros da cidade, como se fosse uma orquestra bem afinada, e vozes como de anjos, acrescentavam outros. Uma senhora idosa relatou ainda ter visto luzes fosforescentes a cintilar por entre os muros na calada da noite, entre uivos de lobos e chacais. Por fim, um grupo de rapazes jurava com convicção absoluta que presenciara algo assemelhando a uma nave espacial pousando atrás dos muros, atribuindo a este evento a ação de seres alienígenas oriundos de outro planeta. Esse aglomerado de boatos chegou aos ouvidos das autoridades, que deliberaram adentrar os muros da misteriosa cidade, a fim de aquietar os ânimos e acabar de uma vez por todas com as especulações, as quais, se continuadas, poderiam tornar-se geradoras de motins e rebeliões. Por fim, o portão de ferro foi aberto para a entrada dos representantes do governo. Ao redor, uma multidão de pessoas aguardava ansiosa e apreensiva alguma notícia que pudesse mudar suas vidas agitadas. Não houve notícias, porque nenhum dos que entraram retornou. Este fato fez aumentar ainda mais o pavor e a inquietação entre os habitantes da região, o que levou as mesmas autoridades a intervir com a ação do exército. Homens das forças armadas devidamente preparados penetraram no interior da cidade, ainda sob o olhar aterrorizado da multidão. Mas estes também não regressaram. O povo, cada vez mais atemorizado, uniu-se em grupos e investiu com martelos contra os muros fortificados, acontecimento este que ficou conhecido como a Revolta dos Martelos. Parte do muro veio enfim ao chão e a multidão furiosa alcançou o interior da cidade, que se encontrava do mesmo jeito que antes, em preto e branco. Os representantes do governo e os soldados do exército foram achados dormindo serenamente embaixo de árvores, enquanto o vento espalhava sua brisa suave e tranquila. Tudo ali se achava descolorido, em cores mortas, exceto o velho cemitério, que se destacava por suas cores vivas, assim como seus mortos. Ressuscitado em São Paulo. Não se sabe como, mas o fato é que, depois de 100 anos enterrado, viu-se em carne e osso e de paletó e gravata, bem no centro da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Morreu exatamente no mesmo dia em que foi inaugurado a famosa Via Pública Paulistana, a 8 de dezembro do ano de 1891, precisamente às 23 horas e 12 minutos, vítima, segundo o obituário da época, do cólera morbus. Fora sepultado no cemitério da Consolação, em cuja lápide se via escrito: aqui jaz Sebastião Alves, homem íntegro e temente a Deus. No tempo em que outrora era vivo, residia naquela mesma região, numa belíssima mansão construída por obra de um famoso arquiteto italiano, inspirada nos antigos modelos barrocos. Era homem de posse, um próspero fazendeiro, dono de imensos cafezais na região de Ribeirão Preto, interior da capital. Estava agora ali trajado à moda do remoto tempo, havia já alguns longos minutos. Seu semblante fazia transparecer uma mescla de tristeza e confusão. Que havia ressuscitado tinha poucas dúvidas, porém, sua maior hesitação consistia em saber se estava no céu, se no purgatório ou se no inferno. Inicialmente acreditou que estava ali para purgar seus pecados. Quando vivo, era um homem religioso que frequentava regularmente a missa e que, vez ou outra, compadecia dos necessitados com suas esmolas.
É bem verdade que nos tempos passados fora um assíduo frequentador dos lupanares, das chamadas casas de tolerância, as quais circundavam em abundância a imensa cidade. Este comportamento, contudo, era naqueles idos tempos uma prática tolerada e bem comum entre os homens sérios de família. Por isso, se não se achava digno do paraíso, também não se via merecedor do inferno. Em frente a um enorme arranha-céu, contemplava aquele vai-vem de pessoas apressadas que falavam sozinhas, portando estranhos objetos ao pé do ouvido. Observava atônito aquelas máquinas que circulavam velozmente de um a outro lado, com gente estranha dentro. Escutava aquele barulho estarrecedor que incomodava seus tímpanos e que pareciam anunciar a chegada do juízo final. Então imaginou que poderia estar no mundo subterrâneo das almas perdidas. Para se certificar disso, procurou encontrar algo que se assemelhasse à figura do demônio, com chifres, rabos, olhos fumegantes e asas. Neste instante, um enorme objeto com asas cortava os céus da imensa avenida. Foi quando aventou a ideia de que poderia estar entre anjos em alguma parte do Éden celestial. Um turbilhão de pensamentos desordenados aflorou sua mente perplexa, ficando ali quase que imobilizado, sem saber o que fazer, para onde ir e a quem pedir socorro, se é que poderia fazê-lo. Não podia conjecturar a hipótese de estar no lugar onde outrora vivera com a mulher e seus 8 filhos, e onde construíra um patrimônio que lhe rendera títulos e méritos. Enquanto andava, notou por fim alguma coisa que lhe parecia ser familiar. Era o belo Parque Trianon, um oásis verde bem no meio do caos de concreto de São Paulo. Ficou ainda mais perplexo e já não podia atinar com alguma razão se ali era o purgatório, se o céu ou se o inferno. Calado e se sentindo totalmente exposto ao abandono, andou mais um pouco e, estupefato, leu numa placa azul os seguintes letreiros: Avenida Paulista. Nesse instante, ponderou mentalmente que de fato poderia estar no lugar onde vivera e morrera, e então seu coração se alegrou sobremaneira. Mas o que fazer? Se realmente estivesse voltado ao mundo dos mortais, encontraria ele algum parente vivo? E os herdeiros da sua linhagem por onde andariam? Logo, porém, estremeceu ao julgar, segundo certas probabilidades mentais, que não encontraria mais ninguém de sua família, e chorou copiosamente. Seguiu adiante e entrou na Rua da Consolação. Andou mais um pouco e parou em frente ao portão do cemitério, reconhecendo-o como local provável de seu antigo sepultamento. Já dentro do Campo Santo, percorreu todos os recintos, até que, estupefato, parou diante de sua própria tumba. Durante alguns minutos conservou-se ali na mesma posição, com os olhos arregalados e fitando bem o sepulcro. De repente um raio rasgou o céu e um enorme trovão o fez despertar daquele lúgubre letargo. Então seu coração acelerou, suas mãos frias tremeram, seu rosto empalideceu e sua respiração cessou. Súbito, tomba no chão úmido e morre pela segunda vez. Além da Taprobana, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegado, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram.
Estava lendo Camões quando o telefone tocou. Era uma voz feminina. Falava baixinho e dizia que tinha algo importante para me dizer e implorava para que apenas a escutasse. Acrescentou ainda que não queria conselhos, nem dinheiro emprestado, nem qualquer outra coisa. Apenas me escute, repetia com voz temerosa, como se estivesse acabado de encontrar o gigante Adamastor. Neste momento estava eu além da Taprobana, seguindo por mares nunca dantes navegados e já chegando ao cabo das tormentas. Um tanto confuso e espantado, indaguei do seu nome, ao que ela disse que eu saberia mais adiante pelo próprio teor da conversa, e instava que contava muito com minha compreensão, suplicando para que não desligasse o telefone, pois se tratava de algo do meu interesse, e me pedia antecipadas desculpas por qualquer incômodo, e repetia que assim procedia apenas por se tratar de um assunto de excepcional relevância. Tentei acalmá-la, dizendo que por mim estava tudo bem, e fiz-me envolver pela misteriosa voz desta musa secreta, prontificando-me a ser todo ouvidos. Ela me agradeceu a paciência, insistindo mais uma vez para que não fosse interrompida. Então principiou a falar. Há 20 anos que nos conhecemos, quando ainda éramos estudantes na Faculdade de Letras. Isso era lá pelo ano de 1995. Lembro-me de você como se fosse hoje. Era magro, tinha o nariz aquilino, os cabelos lisos e longos, o queixo partido e um par de olhos penetrantes como punhais. Ah, quanto tempo! Lembra-se daquele dia em que nós dois, ambos eufóricos, declamávamos os Lusíadas em voz alta lá na Praça do Relógio? Você lia uma estrofe e eu outra, até nos cansarmos de tanto ler. Depois íamos para a lanchonete e nos esquecíamos das aulas. Ah, doces lembranças! Você me chamava de Terpíscore, pois gostava de me ver dançar e dançávamos juntos, e ríamos juntos, e nos transbordávamos de louca paixão. Então você me beijava deliciosamente e me abraçava cheio de poesia e me recitava poemas e me prometia eterno amor. Queria tanto que se lembrasse desses nossos momentos. Por fim, trago à memória o nosso último encontro. Lembra? Você estava ansioso e confuso, pois era seu último dia na faculdade. Notei ainda que se encontrava um pouco triste, embora nada me dissesse sobre a razão daquela tristeza. De minha parte, estava transbordando de felicidade por sua causa. Ah, quanta expectativa nutria dentro de mim! Chorei muito quando me disse que iria visitar seus pais. Não obstante me afiançasse que voltaria em breve, ainda assim chorei. Sim, chorei, chorei muito. Alguma coisa dentro de mim parecia dizer que era o fim de tudo, que depois daquele dia não nos veríamos mais. E foi com esse pressentimento ruim que nos despedimos. Você lá se foi para nunca mais voltar, nem sequer me deu notícias. Por quê? Isso eu nunca soube. Há 2 meses encontrei por acaso uma de nossas amigas dos tempos de faculdade, que deu notícias suas e me cedeu seu telefone. Queria que soubesse que, passados 20 longos anos, ainda o amo profundamente e talvez até mais do que antes. Se isso é loucura, vá lá que seja. O fato é que eu amo. Sim, o amo como se o tempo não tivesse passado. Mas qual a relevância dessa absurda confissão? Bem, estou desenganada pela medicina. Tenho ainda alguns meses de vida, talvez uns 2 ou 3, foi o que me disseram os médicos. Quisera muito vê-lo antes de partir. Esse é o meu anseio supremo. Sei que deve ter suas ocupações, mas... Interrompi a conversa, prometendo vê-la imediatamente ainda no dia seguinte. Ela me agradeceu chorando. E lá fui navegando na minha triste nau, a ver minha antiga Terpíscore. Será que dançava ainda? Será que ainda lia o grande poeta de Portugal?
Estava tomado de estranhos sentimentos. O remorso corroía minha alma e cheguei a sentir vergonha de mim mesmo. Nada podia justificar tão prolongado silêncio. Sentia-me como se estivesse navegando em rota oposta aos dos Lusíadas, indo de Melinde a Mombaça. O velho do Rastelo parecia me interpelar, tentando convencer-me a não prosseguir viagem, e me acusava de vil infâmia. Por um breve instante pensei em desistir daquele louco intento, em abster-me de vê-la. No entanto, após ferrenha luta comigo mesmo, triunfei sobre o vil tentador e segui avante com o socorro das musas. Ela me esperava à porta. Estava linda, apesar dos seus 43 anos de idade. Trajava um vestido longo e todo azul. Não se mostrava triste. Ao contrário, estava radiante e parecia espargir luz pelos olhos e sorria como uma noiva que ansiosa aguarda o nubente no altar. Entrei. Havia flores por toda a casa, flores de vários tipos e matizes. Repentinamente passei a escutar uma deliciosa melodia. Era o Danúbio azul. Então, de repente, ela veio até mim dançando freneticamente e girava de um a outro lado e erguia as mãos para o alto e suspirava e murmurava expressões de amor, sem dizer nada, sem lembrar o passado, sem pedir desculpas. Tomei-a pela cintura, beijei-a escandalosamente e dançamos como dois jovens bailarinos e nos amamos pela noite adentro. Pela manhã acordei como se estivesse na Ilha dos Amores. Ela, porém, já não estava mais ali. Tinha ido ao concílio dos deuses. Quite com a vida. Sentiu-se velha pela primeira vez aos 25 anos de idade. Até então, não alimentara a menor preocupação com o tempo, nem havia formulado qualquer reflexão filosófica sobre a velhice. Agora, porém, aquelas duas linhas de expressão bem no meio da testa, entre as sobrancelhas, vinham deitar abaixo suas ilusões de juventude, brotando-lhe na alma um sentimento de tristeza e frustração, como se apenas ali descobrisse que a vida era breve. O espelho, que até então se lhe mostrara indiferente, passou a exercer sobre ela uma atração quase molecular, como que na química. Mirava-o repetidas vezes ao dia, não porque se tornara repentinamente vaidosa, mas para ter a certeza de que suas feições preservavam os traços da primeira mocidade. Em vista disso, passou a observar perscrutadoramente outras mulheres, a fim de se comparar com elas, a ver se os vestígios da idade lhes eram mais expressivos, e se deliciava no seu íntimo quando as viam mais afetadas pelas intempéries do tempo. Essa melancólica constatação de que envelhecia acrescentou-lhe ainda novos hábitos, os quais, com o passar dos anos, converteram-se em verdadeiras manias e obsessivos vícios. Tornou-se comum, por exemplo, a peregrinação a dermatologistas e esteticistas que lhes prescreviam cremes e lhes apresentavam as mais variadas dicas de como manter a pele saudável e evitar o aparecimento das rugas. Aos 40 anos já se havia utilizado de tudo, das substâncias antioxidantes aos ácidos glicólicos. Experimentou ainda a harmonização facial, o lift, o peeling, a vacina anti-idade, os esfoliantes, as hidratações, a máscara de ouro, o botox, entre outros inúmeros tratamentos disponíveis no mercado, os quais, se não surtiam resultados práticos, ao menos originavam um efeito psicológico confortador
que lhe fazia sentir mais jovem e mais feliz. Mas o tempo pareceu correr mais rapidamente do que costumava, e com ele seguiu-se a angustiosa desilusão da Sibila. Aos 50 anos apresentava as características típicas da idade, não obstante todos os cuidados que tivera para camuflá-las. Quando sozinha diante do espelho, transbordava-se de uma amargura íntima e resignada que a fazia desesperar-se. Não era propriamente o medo da velhice, mas de sua inevitável consequência. Com o decorrer da idade, tornou-se amargurada e infeliz, permanecendo a maior parte do tempo enclausurada dentro de casa, onde se consumia em angústias e tristezas. Assim esteve longos anos, introspectiva e imersa em ponderações filosóficas. Um dia, porém, surgiu-lhe de súbito um inexplicável interesse pelas coisas simples da vida. Foi quando, por fim, desistiu dos cosméticos e dos demais subterfúgios oferecidos pela indústria da beleza. Os cabelos, outrora tingidos, agora se viam grisalhos e longamente caídos sobre os ombros. As roupas passaram a refletir o desapego pela ostentação e pelo luxo. O rosto transparecia uma placidez natural, sem qualquer disfarce. Doravante, tudo nela era simplicidade e desprendimento. E foi assim, sem extravagâncias, sem prestígio público e sem grandes remorsos, que chegou aos 70 anos de idade. Sentia-se quite com a vida, que considerava seu único e verdadeiro legado. O desfecho da cartomante. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Machado de Assis em A Cartomante. Com os olhos acesos de ódio, Vilela mirava os 2 cadáveres como se quisesse trazê-los de volta à vida apenas para ter o prazer de matá-los mais uma vez. Andando de um lado para o outro, ainda com o revólver em punho, cogitava mentalmente 1000 planos para se safar daquele hediondo crime. De repente correu até o canapé onde jazia o corpo de Rita e ali ficou em pé, imóvel, durante alguns minutos. Desperto daquele lúgubre letargo, abaixou-se para junto do cadáver da mulher e o arrastou para onde se encontrava o corpo de seu amante, colocando-os um junto do outro. Fixou novamente o olhar para os 2 mortos, levou as mãos à cabeça e, por um breve instante, foi tomado de um indescritível desespero, deixando-se cair no chão lavado em sangue. Logo, porém, recuperou o máximo que pôde de sua natural lucidez, foi até o quarto e vestiu uma calça às carreiras, voltou e desceu correndo os degraus da casa, quando observou ao longe a figura de um cocheiro com seu tilbre. Gritou 2 vezes para que este se aproximasse, incumbindo-o para que o conduzisse até a antiga Rua dos Barbonos. O pobre homem, entretanto, desculpou-se, dizendo que infelizmente não podia levá-lo naquele instante, pois que aguardava um tal senhor chamado Camilo, que ali entrara e que ele muito provavelmente deveria conhecer. Oh, sim, deveras, conheço-o, mas ele me pediu para que o dispensasse. Irá depois diretamente para o cemitério São João Batista.
O cocheiro do Tilbury ia perguntar se havia morrido alguém. Todavia, notando as feições decompostas do outro, teve um leve tremor nervoso, aproximou depressa o cavalo, estalou o chicote e partiu a trote. À proporção que o carro se ia afastando, Vilela entrou a conjecturar mil hipóteses da esfera jurídica acerca do crime que acabara de praticar e aventou para si que a melhor alternativa seria legitimar perante os juízes a defesa de sua honra. Tinha ótimos contatos com outras bancas de advocacia e conhecia os melhores juristas fluminenses. Ademais, desde que abrira seu escritório, sempre mantivera boas relações com a alta magistratura do Rio de Janeiro, da qual se incluíam os nobres membros do Supremo Tribunal Federal. O tempo parecia espaçado e ele queria chegar o mais depressa à casa onde supunha que se encontravam os pérfidos amantes. Dona Plácida, a comprovinciana e cúmplice de Rita no seu namoro com o Camilo, era sua antiga conhecida e já de antânio sabia que o seu ponto fraco era um só, o dinheiro. Oferecer-lhe-ia uns 2 contos de réis e ela se poria por inteira à sua disposição para testemunhar em favor de sua causa perante os tribunais de justiça. Ao fim de 15 minutos, quando já se aproximava da rua da Guarda Velha, o Tilbury parou bruscamente, quase atingindo o menino de 3 ou 4 anos, que dobrava a esquina desesperado atrás do seu brinquedo. Vilela, que até então estava imerso num turbilhão confuso de pensamentos, saltou num pulo do carro, no mesmo instante que uma das rodas desprendeu-se do seu eixo, fazendo o veículo bater com toda a força na parede de um estabelecimento de secos e molhados. Com o tombo, o cocheiro foi arremessado para longe, porém escapara ileso do acidente. Logo, porém, ergueu-se, resmungando um dito feio e lamentando mais o tamanho do prejuízo do que a extensão do desastre. O passageiro, vendo o desespero do pobre homem e muito ansioso para se esvair o mais depressa possível daquele local, meteu sem demora a mão no bolso, tirou 2 notas de 200 mil réis e entregou-as ao condutor, que lhe sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Enquanto um grupo de curiosos se aglomerava ao redor do Tilbury, numa confusão de passos e vozes, Vilela deixou o local rapidamente e seguiu caminhando pela calçada da mesma rua. Um anúncio exibido em frente à Tipografia Nacional, próximo à Secretaria do Império, convidava os passantes para a apresentação de uma ópera lírica francesa, baseada na peça Hamlet de William Shakespeare. Lembrou-se então ele das palavras do criminoso Cláudio, o rei que assassinou o próprio irmão. Está podre o meu crime, o céu já o sente. Neste momento, um súbito e dolorido remorso pousou como um corvo negro na sua consciência, picando-o por dentro com o bico da culpa e grasnando bem alto: assassino, assassino. Então entrou a recompor mentalmente toda a cena do crime, viu a mulher ajoelhada diante de si a implorar perdão e a suplicar com lágrimas de sangue para que deixasse viver. Contemplou o amigo aterrorizado a olhar o cadáver ensanguentado da amante e até parecia ouvir o estrondo dos tiros que lhe dera bem no meio da testa. Tudo isso, entretanto, passou rapidamente pela sua mente. Logo, porém, um sentimento de humilhação apoderou-se dele com toda a força e então redobrou-se de ânimo para persistir no seu intento de provar que só cometera o crime para defender sua honra. Estava na lei, era assim que deveria ser. Antes de dobrar a esquina, reparou ao lado à direita um sobrado com 2 janelas grandes, em cuja porta ele observou com certo interesse um pequeno cartaz de madeira pendurado na porta com os seguintes dizeres: dá consultas de magnetismo com sonambulismo e cartomante. Adivinha tudo o que os consultantes desejam saber. Desde moço, Vilela sempre tivera certa inclinação pelos mistérios de que falou Horácio a Hamlet.
Toda sua crença, contudo, tinha por fundamento o simples temor do incógnito, do secreto, do incompreensível. Quando, por alguma razão, se via diante de um aparente mistério, calava-se apenas por superstição. No âmago, o que ele não queria era provocar a fortuna. Agora, ali sozinho, em frente daquela casa toda imersa numa penumbra de segredos, sentia como que arrastado pelo imã daquela enigmática sibila. De repente retrocedeu alguns passos e foi caminhando em direção à misteriosa casa. Ao aproximar-se da calçada hesitou, mas já era tarde. Uma das janelas abriu-se e apareceu a cabeça de uma mulher. "A porta está aberta, pode subir." Mais que depressa enfiou-se ele pelo corredor e subiu a escada. A mulher já o aguardava à porta. "Entre, entre." Vilela entrou assustado e olhando para um lado e outro, como que querendo antecipar a decifração de algum enigma. "Sente-se aqui", disse-lhe a profetisa, puxando uma cadeira e observando atentamente as mangas de sua camisa salpicadas de sangue. Feito isso, dirigiu-se até uma velha cômoda de mogno, puxou dali um lenço vermelho e foi ligeira sentar-se à mesa do lado oposto em que ele estava. Sem tirar os grandes olhos dele, ela abriu a gaveta e puxou um baralho de 13 cartas enxovalhadas, que eram as mesmas com as quais se havia utilizado para dar consulta a Rita e a Camilo. À medida que as espalhava sobre a mesa, balbuciava palavras incompreensíveis que o outro traduzia mentalmente como sendo a sentença fatal do seu destino. "É a primeira vez que vem à minha casa, não é?" Vilela confirmou que sim com a cabeça. "Vejamos. As cartas revelam que o senhor está vivendo um terrível drama, correto?" Ele respondeu afirmativamente e acrescentou quase chorando: "Sim, minha senhora, um terrível drama." "As cartas dizem ainda que o senhor teve uma grande perda. Dizem elas a verdade?" "Dizem sim, minha senhora, uma perda irreparável." Neste momento, Vilela, que tinha as mãos estendidas sobre a mesa, estremeceu quando a outra as apertou firmemente entre as suas. "Não há nada a temer, meu rapaz. O senhor fez o que acreditava ser justo. Agora precisa dar cabo ao que começou." A essas palavras da adivinha, um súbito relâmpago atravessou as sombras do espírito do homem, que num profundo desespero saiu correndo da presença dela, sem ao menos perguntar-lhe pelo preço da consulta. Na rua ele continuou correndo ainda durante uns 5 minutos, quando parou esbaforido ao ver um tilbre estacionado em frente a uma chapelaria. O cocheiro, ouvindo-o chamar ao longe, gritou: "Para onde vamos, patrão?" Nem aproximou o carro, Vilela correu até ele, meteu-se lépido lá dentro e mandou tocar a todo o galope. Daí a 20 minutos chegava ele em casa. Apeou-se apressado, subiu correndo os 6 degraus de pedra, empurrou a porta com toda a força e entrou ofegante. Já dentro correu até a escrivaninha, abriu a gaveta e tirou de lá a mesma arma com que matara a Rita e a Camilo. Em seguida caminhou apressadamente até a saleta onde estavam os 2 cadáveres ensanguentados, arrastou os corpos para os lados e meteu-se no meio deles, sentando-se sobre uma poça de sangue coagulado. Não quis pensar em mais nada, enfiou o cano do revólver na boca e disparou. A fila. Estava impaciente e visivelmente nervoso. Há 2 horas velava na sala, sem qualquer expectativa de ser atendido. Um cartaz afixado próximo ao local alertava que o atendimento estava suspenso por dificuldades técnicas, acrescentando ainda que não havia previsão para seu restabelecimento.
Levantou-se ansioso e trêmulo de raiva, andou de um lado para o outro, balbuciou alguns palavrões. Por alguns instantes teve ímpetos de ir embora e desistir de tudo. Logo, porém, lembrou-se das dívidas, do aluguel atrasado, da cláusula quinta do contrato. Então resignou-se à própria sorte, sentou-se outra vez e enfronhou-se num silêncio triste e sufocado. Assim permaneceu durante algum tempo, taciturno e imerso em si mesmo. De repente, ergueu-se de súbito, olhou em volta de si e deu alguns passos em direção à porta, ficando estacionado diante dela por alguns minutos, mirando-a com um olhar desesperado, como se quisesse abri-la e sair em disparada pela rua afora. Andou mais um pouco e, bruscamente, parou rente à parede, de onde passou a observar as pessoas ao seu redor, uma a uma, fixando seu olhar numa mulher que, como tantos outros que ali estavam, também receberam uma senha e aguardava sua vez para ser chamada. Era uma senhora alta e um pouco gorda, aparentando mais de 40 anos de idade, cujo semblante fazia transparecer uma mescla de cansaço e desespero, aspecto esse que lhe chamou a atenção, pois era como se fosse o retrato fiel de sua própria alma cativa e angustiada. Esta aparente correlação de sentimentos entre ele e a estranha animou-o a ir ter com ela, a fim de puxar a conversa. Afinal, pensou em sua mente perturbada, nada tinha a perder e, ademais, seria uma maneira assaz interessante de ajudar a passar o tempo já tão tedioso. Cautelosamente aproximou-se dela sem dizer uma só palavra, e assim esteve durante alguns minutos, quando enfim rompeu o silêncio, perguntando-lhe se jazia no local desde o início do expediente, ao que ela respondeu que sim, que fora a segunda pessoa a chegar, que se encontrava ali desde as 4 horas da manhã, que não entendia por que demorava tanto para ser atendida, e suspirou impaciente, o que se fez notar pela aspereza e palidez do seu rosto triste e fadigado. Ele, por sua vez, disse que não fora a necessidade, já teria ido embora há tempo, pois não suportava esperas, e só por isso é que se submetia a tão degradante aviltamento. É um absurdo, exclamou com voz transtornada, completando num tom de desabafo. Pagamos nossos impostos, cumprimos nossos deveres, obedecemos às leis constituídas, mas quando precisamos deles, nos tratam como bichos sem qualquer dignidade. Ela concordou com tudo e ainda culpou a burocracia, a incompetência dos políticos, a falta de respeito pelo cidadão, etc. As ideias e as palavras iam assim entre o desabafo dele e a indignação dela, quando repentinamente foram interrompidos por um homem de estatura mediana, pálido, barba por fazer e trajando roupa própria da repartição, o qual anunciou com voz seca e dura que o expediente se encerraria naquele momento, justificando que a medida se devia ao problema de ordem técnica, o qual impossibilitava a continuidade do atendimento. Por um instante, o ambiente fora tomado por exasperações de vozes, xingamentos e ameaças. Acuado e todo trêmulo, o empregado correu por um corredor escuro e dali adentrou numa pequena sala, onde permaneceu trancafiado até cerrarem as portas do recinto. Lá fora, o grupo dispersou-se rapidamente. Ele e ela, porém, pareciam dispostos a não arredar o pé do local. Não iriam sair dali enquanto não fossem atendidos e, caso necessário, vociferavam nervosos, pernoitariam por lá até o dia seguinte. Veio a noite, correram as horas e ambos se conservavam sentados num velho banco da praça, um ao lado do outro, num silêncio confuso e prolongado. Em certo momento, já no limiar da madrugada, como se já se amassem em outros tempos, fixaram os olhares entre si e sentiram um breve tremor de artérias. Então se deram as mãos,
As bocas confusas tocaram-se entre batalhas de veias e reboliços de ancas, culminando numa estranha sensação de sono e delírio. Quando acordaram pelo romper da manhã, estavam tão juntinhos que pareciam pegados. Ergueram-se num salto desesperado ante os olhares curiosos de uma fileira de gente que se retorcia como cobra e que se perdia de vista no resplendor da aurora. A vaca na sala. Era um dia como outro qualquer. Acordou pontualmente às 6 horas da manhã, ainda sonolento por ter dormido muito mal durante toda a noite. Tivera sonhos horríveis, sendo que o último permanecia impregnado na sua memória, como se fossem trechos de uma ficção de H.G. Wells, ou como se constituísse cenas fantásticas de uma trama de Steven Spielberg. Era o mês de julho. Nesta época costumava ficar sozinho em casa, uma vez que a mulher aproveitava as férias escolares da filha para ir visitar os pais, que moravam numa pequena cidade do interior. Aprontou-se em 20 minutos. Ia descer as escadas apressadamente quando, estupefato, avistou lá de cima uma vaca deitada bem ao pé do último degrau na sala. O animal parecia dormir, pois tinha os olhos cerrados, posto que se mexesse de um lado para o outro com a respiração ofegante, como se também tivesse sonhado pesadelos. Aquela circunstância lhe era tão extraordinária que por alguns instantes acreditou tratar-se do prolongamento de seus delírios noturnos. Pouco a pouco foi-lhe reproduzindo na memória todos os detalhes do terrível pesadelo. Lembrou-se de que era um enorme centauro com rosto e torso de mulher, cujos seios, sangrando, arrastavam-se pelo chão, sendo sugados com voracidade por 2 grandes répteis, os quais se contorciam de fome e soltavam uivos dilacerantes. Perplexo e tomado por um sentimento de terror, permaneceu ali imóvel e sem saber o que fazer. Ao cabo de alguns minutos, despertou de sua imobilidade, girou em torno de si mesmo, dirigindo-se em seguida ao quarto, onde ficou andando de um lado para o outro como se estivesse perdido o juízo. Seu corpo suava e tremia, sua pressão aumentou, ficou pálido. Assim esteve durante algum tempo, quando, de súbito, retornou novamente em direção à escada, na expectativa de que a suposta ilusão se lhe desvanecesse da vista. Ao voltar os olhos para a sala, notou, porém, que a vaca ainda estava lá e que já não dormia mais. O ruminante, notando a presença dele, fitou-lhe seus grandes olhos e soltou um pequeno mugido que o fez afastar apavorado. Ali permaneceu por alguns instantes, quando, já resignado, conscientizou-se de que a vaca não era fruto de sua imaginação. Ela de fato existia e estava ali afrontando sua capacidade de raciocínio, limitando sua locomoção e desafiando o seu apurado senso de lógica. Mas o que fazer? Pensava confusamente, sem aventar qualquer ação que culminasse num desfecho para aquela bizarra situação. De repente passou a resmungar palavras sem nexos, como se tivesse imitando o ruminar do próprio bicho, o qual se mantinha todo o tempo deitado e de olhos arregalados, ignorando completamente toda aquela intimidação. Descalçando um sapato do pé, ameaçou lançá-lo abaixo, mas logo freou seu ímpeto agressivo diante da passividade do grande mamífero. Contida a fúria, sentou-se no topo da escada, onde se conservou em total silêncio por alguns minutos. Nisso a vaca levantou-se e ele, num salto para trás, ergueu-se também. Em pé, passou então a acompanhar fixamente cada movimento do animal, o qual, depois de um breve lapso de tempo, desapareceu por inteiro do seu campo de visão. Sentindo-se aliviado, voltou correndo ao quarto para pegar a pasta e a chave do carro.
À porta do aposento, estancou atônito ao ver diante de si a mesma vaca, deitada ao pé da cama, dando mama a dois pequenos bezerros. A santa era uma mulher triste. Tinha por hábito rezar pontualmente todos os dias, às 18 horas da tarde, quando tocava no seu velho telefunken a Ave Maria. Nesse dia, porém, ela não rezou, não pensou em Deus nem em Nossa Senhora. Havia 15 anos que não falhara um só dia sua prática habitual de devoção. Aliás, orgulhava-se disso, e muitos lhe teciam elogios por esse seu piedoso comportamento. Se a causa de tão grave apatia for o simples esquecimento, esse deveria ter vindo acompanhado por alguma doença grave, posto que prometesse a Deus, por meio de um solene voto, que manteria este hábito todos os dias até o último dia de sua vida. Entretanto, no dia seguinte, nada havia em seu semblante que pudesse indicar sintoma de alguma moléstia. Tampouco se notava alguma alteração na sua maneira de conduzir os afazeres domésticos, bem como no modo de cumprir seus deveres para com a velha mãe enferma. Tudo corria exatamente como dantes, exceto seu compromisso com a Ave Maria. Transcorreram-se assim 2 semanas, período este em que ela não rezou, nem praticou qualquer outro ato que pudesse apontar para um retorno à antiga devoção religiosa. No horário em que outrora praticava suas orações, ligava o rádio, mas apenas para ouvir Roberto Carlos, enquanto ia preparando o jantar para a mãe, há muito debilitada numa cama. A velha, embora houvesse percebido a mudança na vida da filha, não se atrevia a perguntar-lhe a razão, temendo alguma reação que a deixasse irritada ou que a fizesse sofrer. Vai ver, arrumou um homem, pensava a padecente. Não se sabia, entretanto, de nenhum homem, e se tal houvesse, tratava-se de um romance muito bem dissimulado, uma vez que ela jamais fora vista em circunstâncias que pudesse denunciar um caso amoroso. Ao contrário, fazia questão de mostrar sua aversão ao sexo masculino e até sentia repugnância dos galanteios indecorosos dos mais afoitos, chegando ao ponto de cuspir no rosto de um sexagenário que tentou assediá-la num banco da praça. O fato é que já se havia passado 1 ano desde a sua última reza, sem que se soubesse de absolutamente nada que respondesse a tão súbita transformação. Aproximando-se o dia de seu aniversário, a enfermidade da mãe agravou-se sobremaneira. Era caso certo de morte. Restavam-lhe alguns dias, talvez 2, 3, ou no máximo 1 semana, diziam os médicos. Filha, balbuciava a velha entre gemidos, você deve estar ciente que estou indo desta para melhor. Faz 1 ano que algo atormenta minha cabeça. Uma pergunta a qual, por receio, sempre evitei fazer-te, mas creio que agora é chegado o momento propício. Pergunte, minha mãezinha, pergunte, respondeu a moça em visível estado de excitação. Há 15 anos, continuou a moribunda, há 15 anos que você fez um voto a Deus, filha. Lembras-te, não te lembras? Sim, minha mãe, replicou com voz trêmula e os olhos lacrimejantes. Então, há 1 ano que você não cumpre mais o seu voto? Por que isso, filhinha? Naquele mesmo instante, a enferma fora acometida de uma violenta convulsão, vindo a falecer em seu colo. A moça, desesperada, aproxima bem seu rosto do ouvido da defunta e diz: é que nunca acreditei em Deus, minha mãezinha. E chora copiosamente. As confissões
do pastor Matias. Tinha Matias 25 anos quando se converteu à religião evangélica, tornando-se logo um fervoroso pentecostal e um rígido defensor do que chamava de sã doutrina. Parou de usar bermudas e outras roupas que tomava por mundanas, desfez-se da televisão e quebrou todos os seus velhos LPs de rock, incluindo aí sua tão cobiçada coleção de Pink Floyd. É o diabo encaixotado, dizia referindo-se ao aparelho de TV. Também parou de fumar e não frequentava mais os botecos. O futebol, que sempre fora sua grande paixão, foi deixado de lado e o sexo ficou só para depois do casamento. Debalde tentou converter a namorada, que temia abandonar o terreiro de Umbanda e ser punida pelos orixás. Em consequência disso, rompeu ele o namoro, alegando que não podia haver comunhão entre a luz e as trevas, e a procurar uma mulher santa e submissa à palavra de Deus. O Senhor vai preparar outra. Tentava legitimar assim sua atitude aos parentes, que não se conformavam com tão brusca e extremada conduta. 2 anos depois de convertido, foi consagrado ao posto de diácono. A essa altura já tinha encontrado sua Rebeca, termo que, no jargão evangélico, identificava a mulher preparada por Deus. Seu nome era Sabrina. Sabrina era virgem e ossava pelos seus 30 anos de idade. Foi Matias seu primeiro namorado. Conheceram-se num culto de vigília. Oraram, olharam-se e amaram-se. Casaram 1 ano depois, com a bênção de Deus e do pastor Jaime. Já no início do consórcio, Matias mostrou-se obstinado e exigente para com a mulher, proibindo-lhe o uso de qualquer roupa ou objetos considerados por ele como vaidosos ou mundanos, incluindo, entre outros, calças, brincos, pulseiras, colares, anéis e demais bijuterias. Não lhe permitia ainda que fizesse uso do anticoncepcional, ou seja lá qual fosse o método contraceptivo, e justificava tudo recorrendo à Bíblia. Ora, não diz a palavra de Deus, crescei e multiplicai? Pela rigorosa doutrina do Matias, não era ainda permitido à mulher depilar as pernas ou fazer as sobrancelhas. O uso de esmaltes também não era tolerado. A estas regras seguiam-se outras, como a proibição do salto alto e das botas até o joelho. A mulher de Deus tem de ser santa, está na Bíblia. Concomitantemente ao nascimento do primeiro filho, foi ele por fim ordenado pastor. Consta dessa data seu estranho hábito de dormir de paletó nos dias de Santa Ceia e tomar banho de camiseta e bermuda. Outros 5 filhos vieram logo a reboque, num espaço quase linear de 10 anos. Completava-se aí o mandamento bíblico da procriação. Aos 50 anos, Matias decidiu fundar sua própria denominação, construindo um pequeno salão no terreno cedido pelo sogro, o qual fora erguido em mutirão pelos próprios membros, cujo número à época chegava a 40 pessoas, entre homens e mulheres. Foi num culto de domingo que Matias apresentou os primeiros sintomas de uma grave enfermidade que rapidamente o levaria à morte. Sentiu um calafrio na espinha, que veio acompanhado de uma dor intensa e um desmaio alucinante. O médico deu-lhe o diagnóstico e o tempo que lhe restava de vida. Dou-lhe no máximo 1 mês de vida. Aproveite-a da melhor forma que puder. A medicina não poderá curá-lo, lamento. Foram dias difíceis e angustiantes. Não obstante acreditasse e buscasse por meio da fé a cura para seu corpo,
sentia este definhando lentamente aos poucos. Nem sequer podia pregar. Ficava quase todo o tempo numa cama, orando e lendo a Bíblia. Sentindo a proximidade da morte, deliberou escrever uma carta. Chamou então a companheira e recomendou-lhe em prantos que esta fosse aberta e lida apenas no seu velório, mas não por ela. Promete-me, promete? Comovida e visivelmente abatida, ela o abraçou e, entre lágrimas, prometeu-lhe tudo o que quisesse. Morreu Matias aos 55 anos de idade, de terno e gravata, e com a Bíblia aberta no Salmo 91 sob o peito. Deu-se o velório na igreja às 9 horas de uma fria noite do mês de junho. Realizada a cerimônia fúnebre, tem-se a leitura da carta, que se encontrava devidamente lacrada e em cujo verso se via escrito: minhas confissões. Prezados irmãos, a pedido do meu querido esposo, não abri esta carta, nem sei absolutamente nada do seu teor. Desta forma, para cumprir sua vontade e para selar a promessa que fiz com ele, entrego-a ao nosso irmão Jonatas. Peço silêncio e reverência a todos os presentes. Ela chora copiosamente. O homem então começa a leitura da carta. Pequei, Senhor, sim, pequei, e foi a gravidade dos meus pecados que fez dissipar de mim toda a disposição em querer confessá-los ainda em vida. O perdão de Deus eu já o obtive, agora só peço o vosso. Perdoai-me, irmãos, não me condenai pelos meus pecados, pois Davi também pecou e ainda assim vós o amais com todo o vosso ímpeto. Eu não fui Davi, mas fui humano. Perdoai-me, irmãos. A esta altura, nota-se muitas faces apreensivas e outras completamente tomadas de angústia e pavor. Algumas mulheres buscam saídas ocultas do templo, mas de pronto são impedidas pelos seus respectivos maridos. Uma senhora, aparentando lá seus 50 anos, sente um mal-estar, fazendo cessar momentaneamente a leitura da misteriosa epístola. Os ânimos são acalmados e dá-se prosseguimento à leitura da carta. Qual de vós não cometeu pecado, atire a primeira pedra nesse defunto que vos escreveu. Se a minha carne foi fraca, lembrai-vos de que sois também carne e de que sereis também defuntos. Perdoai-me, irmãos, se fui um descomedido amante da vida e dos prazeres, e se para usufruí-los servi-me do vosso suado dízimo e ofertas, lembrai-vos que em troca recebestes palavras de conforto e abundantes conselhos. Perdoai-me, irmãos. Quanto de vós, no mais íntimo de vossos corações, não daríeis tudo por uma delirante noite de excitação e prazer? Se exerceis restritivas ações sobre vossos impulsos e desejos, certamente não o fazeis por deliberado amor a Deus. Em vez disso, porém, fazeis porque temais o julgamento final e as labaredas ardentes do inferno. Perdoai-me, irmãos. Fui ator de uma comédia trágica, e vós que assistis a este fúnebre espetáculo e que vedes temerosos este desagradável esquife, contai vossos anos, calculai vossos dias, pois são como a sombra de um pássaro que não sobrevoa. O que é a vida senão uma peça de teatro em que cada um, sob sua própria máscara, vive seu próprio personagem, até que o supremo diretor o venha tirar de cena? Perdoai-me, irmãos, fui santo e devasso, fui crente profano, fui sincero e hipócrita, fui humano, demasiadamente humano. Perdoai-me, irmãos. Confesso, minha doce e querida Sabrina, que não fostes tu minha única mulher, nem foram únicos os nossos 3 filhos.
Em várias camas deitei e com muitas mulheres fiz gerar outros filhos, alguns dos quais aqui estão a velar o pai defunto. Olhai bem o Giovanni, o Miguel e a Selma. Vede bem as cores de seus olhos, suas testas largas, seus cabelos, seus narizes e principalmente seus queixos partidos. Sim, são todos filhos meus, de outras mulheres que muito amei, Lúcia, Márcia e Valéria. Não as condenem, irmãos, pois seus maridos de tudo tinham conhecimento e tudo aprovavam. Perdoai todos nós, irmãos. Grande burburinho se fez ouvir no recinto. Algumas mulheres choram, outras desmaiam e agridem-se com tapas e puxões de cabelos. A confusão é generalizada. Homens batem-se corpo a corpo e insultam-se mutuamente. Enquanto isso, um grupo de cerca de 20 pessoas aproxima-se do caixão e encara o morto como se lhe quisesse trazer de volta a sua alma, apenas para ter o prazer de mandá-las às profundezas do inferno. Em meio ao imenso alvoroço, chegam 2 agentes funerários devidamente acompanhados de uma viatura policial. Acalmam-se novamente os ânimos, metem-se o féretro no rabecão, que é conduzido imediatamente ao cemitério. Prosseguem-se as confissões do pastor Matias. Para ler estes e outros contos, acesse www.poeteiro.com. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.